Então, bom dia a todos, a todas e a cada um. É bom de rever os amigos, as amigas, os companheiros. E já são vários meses que a gente está pensando, preparando, na verdade, o lançamento do grupo de organização. Sou eu, Frederic Vandenberg, do IFIX, na UFRJ. Paulo Henrique Martins, do Pernambuco, André Magnelli, no Rio, Teresa Stark, também do Rio, Genalto da Bahia, que vai chegar mais tarde, e Thaís Aguiar, do Rio, que fez a tradução. Então, o convivialismo. Na verdade, a grande pergunta do Manifesto Convivialista, Vou precisar de silêncio deles. O segundo, é uma formulação que Alain Caillé pegou de Marcel Mauss, do ensaio sobre a dádiva. Como podemos viver juntos, com as nossas diferenças, sem se massacrar. Essa tonalidade agonística faz parte do manifesto também, faz parte, na verdade, desta proposta e de pensar além da nossa sociedade, rumo a uma sociedade anticapitalista, anti-utilitarista e também ecossocialista. Quando Alain Caillé, que na verdade ele é a figura atrás do manifesto, às vezes digo para ele que é quase um movimento social pessoal, quando ele formulou em 2013 a primeira versão do manifesto junto com 30 intelectuais franceses e depois ampliado, ele estava pensando, na verdade, o convivialismo na grande tradição de Saint-Simon e de Comte de uma bandeira. A bandeira de Saint-Simon era o industrialismo, o positivismo também tinha a sua bandeira, que infelizmente aqui no Brasil a gente perdeu, e o convivialismo seria, na verdade, o outro lado da bandeira, no qual Comte colocou viver para os outros, para nós também é viver com e para os outros com as nossas diferenças. Então, a ideia inicial era simplesmente olhando para todos estes movimentos locais e globais, do peer-to-peer até o bem viver aqui na América Latina, o altermondialismo, todos estes projetos, na verdade, que já vêm de todos os lados e com propostas construtivas, mas a ideia é que faltava uma filosofia política para, digamos, unir todas essas iniciativas dentro de uma mesma bandeira. Então, a ideia era de o século XXI, que agora com a pandemia começou, ou certamente agora que estamos saindo do século XX, precisa de uma nova filosofia política que vai incorporar o melhor de nada menos de o liberalismo, o socialismo, o anarquismo e o comunismo. O que foi deixado do lado, mas acho que aqui no Brasil a gente está entendendo que tem outras ideologias do século XX que foram muito fortes. O feminismo e provavelmente também algo lá dos anos 68, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, tudo o que aqui se chama de marxismo cultural. Então, essa nova filosofia política sintética seria o convivialismo, e a partir de lá, formulação de alguns princípios de base. Os princípios de base no primeiro manifesto e no segundo manifesto, digamos, são os mesmos, mas organizados de uma maneira diferente. No segundo manifesto, temos como primeiro princípio o princípio da naturalidade comum. É o lado ecológico do manifesto que é bastante forte. Também o princípio da humanidade, a humanidade comum, que você encontra na doutrina comunista. A sociabilidade comum, isto vem da reciprocidade, a reflexão sobre a dádiva, também sobre o quer. A individuação legítima é um princípio que vem do anarquismo, o fato que é um individualismo moral, que cada um tem que ter o direito à sua singularidade e à sua expressão, e também um princípio, na verdade, que vem do liberalismo, que é uma competição, uma oposição criadora que também, digamos, tem a sua legitimidade.
No segundo manifesto tem um princípio, um imperativo categórico, que é simplesmente de limitar o que os antigos gregos chamaram de hubris, ok? É a falta de limitação, falta de medida. Deste nova ideologia, essa nova filosofia política com seus princípios, você pode deduzir de imediato várias linhas de ação, projetos de ação. A ecologia, sabemos a importância disso, certamente quando o Pantanal e a floresta amazônica estão em fogo, em chamas, a gente sabe a importância. A economia, a importância dos princípios básicos da igualdade e também, digamos, a nova vulnerabilidade que temos que pensar. Uma democracia ativa e plural, não somente representativa, mas certamente também representativa, mas também direta, porque temos que juntar o local. E depois também um princípio muito importante é o universalismo mais dialógico que se transforma de dentro em um pluriversalismo. Então, qual é a história destes manifestos? O primeiro manifesto foi publicado em 2013 na França, com o subtítulo Declaração de Interdependência. As figuras no início, digamos, que já estavam carregando essa bandeira, eram Alain Caillé, Patrick Vivray, e depois o Marc Humbert, e depois entraram grandes intelectuais, como Edgar Morin, e também muitos outros. Aqui no Brasil, a gente fez uma primeira, digamos, um primeiro lançamento, uma primeira tradução, era simplesmente no formato de um pôster, publicado pela Ana Blume, e depois, no final, a gente fez uma versão comentada e ampliada, e com uma introdução também, digamos, para, ao mesmo tempo, tensionar um pouco essa introdução, porque o convivialismo, às vezes, aparece como um cordialismo. Então, precisamos de tensionar, porque também o pluriversalismo exige essa tradução. Foi publicado pela Ana Blume, e o impacto era, ao mesmo tempo, em termos de conteúdo, era bom, mas a Ana Blume também é uma editora que nem sei se ela existe ainda. Sabemos que com a crise está bastante difícil. O segundo manifesto convivialista foi lançado na França, assinado desta vez por mais de 300 intelectuais em vários, acho que mais de 30 países. E a ideia era, bom, o primeiro manifesto era muito bom, mas entre 2013 e 2020 mudamos de mundo, talvez mesmo de civilização. Então, o manifesto entrou um pouco mais com a questão do populismo e dos neofascismos, mas o manifesto também foi lançado em fevereiro, então, antes da pandemia. Então, a questão, em termos de conteúdo, bom, e agora, será que aqui no Brasil, mas também a Iures, já precisamos de um terceiro manifesto? Porque, no mesmo tempo, a nossa pergunta de base, como podemos viver juntos com as nossas diferenças sem se massacrar, sabemos muito bem que é muito difícil de manter a conversa e diálogo com os bolsonaristas. Na verdade, é impossível. Também a pandemia trouxe uma nova formulação, um pouco paradoxal, que é como podemos viver juntos em nome da solidariedade, exatamente, digamos, temos a necessidade de um distanciamento físico e social. Então, essas são as grandes ideias, mas o que é interessante é que o manifesto, por causa da pandemia, na verdade, ganhou uma nova força e uma nova atualidade, porque os princípios são os princípios necessários para poder pensar o mundo pós-pandêmico, que não é simplesmente uma volta ao antigo mundo, e estamos exatamente neste limiar, neste interregnum, e acho que uma reflexão a partir dos princípios do convivialismo é mais necessária do que nunca. E como o que tem com o convivialismo, são princípios construtivos, reconstrutivos, então eu acho entre agora o lançamento do manifesto é um bom momento para pensar, digamos, os princípios e as possibilidades de um novo mundo que não seja simplesmente o mesmo, mas pior do que o mundo anterior. Voilà. Com isso,
vou passar a palavra a Paulo Henrique e também ao André, que são os mestres de cerimônia hoje. E a nossa ideia é de continuar até meio-dia e, se for necessário, uma pequena extensão, mas não vamos ficar aqui, digamos, toda a tarde. Então, passo a palavra agora a Paulo ou André. Por favor. Bom, eu acho muito grato, Frederic. Acho que os esclarecimentos básicos estão dados. Nós temos agora um desafio que não é só continua sendo de uma construção teórica, prática, mas temos um desafio que nós da academia temos certa dificuldade, que é a construção de uma mídia para o convivialismo. Esse é um desafio prático, né? Então, temos que trabalhar essa estratégia hoje. Então, a primeira questão, dentro dessa estratégia de construir a mídia acadêmica e a mídia convivialista, eu acho que o André deveria explicar como está o trabalho de organização da Publicação Brasil, na medida que o Ateliê de Humanidades, nós trabalhamos muito esse grupo, com o Alan Caillé, sobre a questão de qual a melhor opção de publicação do manifesto no Brasil, de sua divulgação, e, no final das contas, chegamos à conclusão que o Ateliê de Humanidades está exatamente fazendo esse tipo de desafio que eu estou colocando aqui, da formação de uma mídia acadêmica e com esse caráter convivial, e que é o esforço que o Ateliê de Humanidades vem fazendo na sua parte editorial, na sua parte de divulgação de ideias, etc., seria, de fato, um canal adequado para fazermos avançar esse projeto convivialista. Então, eu vou passar para o André, mas antes queria rapidamente também dar uma informação. O Werner, que hoje está fazendo aniversário, então, quando nós formos aqui abrir a discussão, nós vamos passar primeiro a ele, não só porque é aniversariante, mas pela referência que ele é para todos nós, né? A primeira, então, vai ter esse direito, viu, Werner? Vai ter o primeiro desse direito de ser o primeiro a falar, como se fosse um parabéns para você por parte de todos nós. Então, depois eu vou fazer o seguinte, a gente vai... A ideia é prática, entendeu? A ideia é prática. Estou aguardando só um pouquinho, viu, André? Porque eu acho que queria dar logo esse esclarecimento. A ideia é prática, a ideia é montar essa estratégia. A ideia, talvez nós vamos ter outros espaços de discussão teórica, de aprofundamento conceitual sobre o manifesto e outros tipos de documentos que vão certamente serem construídos. Mas, no momento, nós temos uma preocupação prática de como esse manifesto pode ser, como vamos ritualizar a sua publicação, a discussão dele na academia e como vamos também fazer a divulgação desse manifesto fora da academia. Inclusive, temos um vídeo que foi nos dado por uma liderança da Bahia, não sei se a André vai conseguir colocar no ar, que era interessante para ouvirmos, para ver o clima da recepção do manifesto fora da academia. E aí vou pedir, depois que o André falasse, que cada um se manifeste em 3 minutos, dizendo seu nome e por quem foi indicado. Vocês podem utilizar até o chat, se quiser, para a gente organizar melhor as falas, do que levantar o dedo é possível, mas sempre se colocar no chat é mais fácil para a gente poder organizar as falas. Bom, eu penso que é isso aí, inicialmente, né, para a gente organizar a nossa conversa. André? Minha fala é muito rápida, somente como editor, para dar informações básicas para vocês. O Ateliê de Humanidades Editorial, que é vinculado ao Ateliê de Humanidades, que é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação que a gente fundou e funciona desde 2018. Se vocês não conhecerem, a gente pode até conversar depois sobre ela, sobre a proposta do ateliê como um todo. Mas o Ateliê de Humanidades Editorial acabou imbuído numa missão, que é essa, né? Que a gente acordou em consenso, de ser responsável pelo segundo manifesto convivialista do Brasil. Em termos editoriais, o que a gente pensa é que é importante publicar um manifesto, tanto para ter um impacto sobre o debate intelectual e acadêmico, obviamente, mas também que se faça um esforço para que esse manifesto seja traduzido, recebido no Brasil, conectando teoria e prática, né? Fazendo com que o manifesto também tenha consequências do ponto de vista ético, político.
Então, a mensagem que eu passo em termos de proposta editorial é de tentar fazer com que o segundo Manifesto Convivialista não seja apenas mais um livro na prateleira ou mais um livro em torno do qual se faz uma mesa redonda e um debate, mas também que ele possa ser apropriado em termos de interpretação, recepções e traduções nas nossas terras, por intelectuais, obviamente, e também por movimentos sociais, por instituições, para que também tenha proposições. Por isso que no site que a gente está fechando ali a página que vai ter do convivialismo no Brasil, lá no ateliê, a gente está focando não somente nos princípios, mas está representando as proposições do ponto de vista econômico, político, ecológico, social, para que o manifesto também seja entendido dentro da recepção do público brasileiro como um manifesto que tem proposições concretas e não apenas horizontes heterotópicos ou utópicos. Eu acho que é importante isso, não somente apresentar as propostas que lá estão, mas também a gente refletir também uma ampliação dessas propostas, tanto do ponto de vista universalista, como também do ponto de vista de reconhecer quais são os problemas pelos quais nós passamos e também as lacunas do Manifesto Convivialista, que por mais internacionalista e intercultural que tenha sido, tem também suas particularidades, provavelmente, que a gente vai poder elucidar ao longo do tempo. Não quero falar mais nada a respeito disso, eu acho só a mensagem que eu queria passar. E sobre a parte editorial mesmo, o PDF que vocês receberam é apenas uma versão preliminar, ele ainda terá um prefácio do Allan Cayet, uma apresentação editorial feita pelo grupo que desencadeou, digamos assim, o movimento do convivialismo no Brasil, né, com o Frederico Vandenberg, Paulo Henrique Martins, a Thaís Florencio, a Teresa Stark, o Janalto, uma apresentação à edição brasileira, né, e também a inserção dos signatários brasileiros, né, vocês e outras pessoas que fizeram a assinatura. Não faço mais considerações, vamos agora então às falas. Como o Paulo falou, só reforço, uma fala pequena de 2 a 5 minutos, no máximo, 2 e 3 minutos, acho que é um bom tempo, da gente se conhecer um pouco e sempre focando, não tanto na discussão teórica, mas nessa percepção do que é o manifesto convivialista na sua perspectiva e como que ele pode ser apropriado, como é que se vê a possibilidade de apropriação aqui e também de difusão do manifesto no Brasil. Acho que a proposta inicial é essa, a gente se conhecer e pensar um pouco mais no ponto de vista estratégico, no ponto de vista da difusão e da recepção, do que do ponto de vista de um debate teórico aprofundado. Não dá para fazer isso aqui. Então, eu vou passar a fala primeiro para o Werneck Viana e depois, em termos de organização, vamos tentar aí fazer com que flua o negócio. Eu vou estar aqui no operacional, tá? Eu acho que quem quiser falar posteriormente pode dar um sinal aqui no chat, que a gente já passa a palavra para a pessoa, ou levantar a mão aqui nos participantes. Uma boa conversa para todos, bem-vindos. Vamos ter uma ótima manhã. Werneck Viana, me escuta? A fala é sua. Muito bem-vindo, muito obrigado e parabéns para você.